Bom, continuando a nossa discussão sobre os substantivos da terceira declinação, que presentes na seção 4 ABCD, nesse caso, estamos na seção 4 AB, o item, o item 80, asti. Então, vamos lidar com este substantivo aqui. Esse substantivo pertence à mesma classe de polis e de presbis. Polis é um feminino, presbis é um masculino, e haste é o único neutro dessa classe em que nós temos que levar em consideração todas esses três itens aqui. É um neutro que tem ablaut, ou seja, há uma variação da vogal, ah, e tem uma letra arcaica, que nesse caso é o de gama, que influencia na conjugação, perdão, na declinação, e, como todo substantivo da terceira declinação, precisamos lidar com com a colisão, vamos dizer assim, da letra final do radical com a desinência do nominativo e a desinência do nominativo singular e a desinência do dativo plural. Como se trata de um substantivo neutro, a gente precisa prestar atenção nas desinências, porque o nominativo e o acusativo são iguais, então tem desinência zero no nominativo e desinência zero no acusativo singular, desinência alfa e desinência alfa, que é igual no nominativo e no acusativo plural. Muito bem. Se nós olharmos no dicionário, nós vamos ver a seguinte apresentação. Teremos haste, teremos hasteos e o artigo, para mostrar que se trata de um substantivo neutro. Haste é, é um substantivo da terceira declinação e que tem o significado de, é, de cidade, ok? O assentamento urbano. Vejam que a polis diz respeito, normalmente, a uma unidade política, e haste diz respeito ao assentamento urbano. E, às vezes, elas são utilizadas como sinônimos quando se fala, por exemplo, de Atenas, né? Você pode dizer que está indo para Polis, a cidade, a haste de Atenas, ou assentamento urbano, ou para haste, propriamente dito. Então, haste seria algo como urbi, urbs, em latim. Agora, temos o nosso substantivo neutro. Nós sabemos, por causa do genitivo singular, que ele sofreu a apofonia, perdão, ele sofreu a metástase de quantidade, que foi um conceito que eu expliquei ontem. Sabemos que ele é neutro. Então, sabendo o nominativo e sabendo o genitivo, eu sei que tem um digama aqui, porque essa combinação indica que eu tenho um, um substantivo com digama, um radical com digama, e esse radical sofre ablaut. Então você tem para haste três versões do radical. Nós temos uma versão breve, nós temos uma versão longa e nós temos uma versão zero. Ou seja, não tem nenhuma vogal aqui, eu tenho direto o de ganho. Então eu vou precisar unir essas versões do radical com as desinências e fazê-las da maneira, usar o radical adequado
com a desinência adequada. Então, quando se trata do nominativo, do acusativo e do vocativo singular, eu vou utilizar essa versão do radical. No nominativo, no acusativo singular e no vocativo singular. Ok? No genitivo, os dois números, eu vou utilizar essa versão do radical. Tanto aqui, né, quanto aqui. E nos demais, eu vou utilizar essa versão do radical. Ou seja, dativo singular e plural e o nominativo singular e plural. Então, muito bem. Vamos começar pelo mais fácil. Ablaut de grau zero. Ele é utilizado no nominativo, no acusativo e no vocativo singulares. Como a desinência é zero, eu vou ter o radical ast, seguido de digama, mais nada. O que acontece é a vocalização desse digama em y. Então, todas essas formas, aliás, todos esses casos terão a mesma forma, ast. Nominativo, acusativo e vocativo no singular. A mesma forma. Simplesmente o que há é a vocalização do digama depois de uma consoante. Isso é uma das coisas que acontece com o digama. Agora, vamos para a segunda mais fácil, que é o grau breve, que está aqui. O grau breve é utilizado no dativo singular, no plural nominativo, no acusativo plural e no dativo plural. Então, dativo singular não tem maiores problemas. Eu tenho o meu radical aster, assim, e terei uma desinência iota, né, breve. O que acontece com o digama entre vogais? Ele cai, desaparece. Isso me deixa com astei. Assim, astei. E basicamente é a união do y com o iota depois da queda do digama. No nominativo plural, eu vou ter o mesmo radical seguido de alfa, perdão. Eu não estou conseguindo apagar. Seguido de alfa, que é a desinência do neutro. Lembrem que o neutro terá alfa breve como desinência, tanto no nominativo quanto no acusativo. Novamente, eu tenho o de gama entre duas vogais, caio de gama. As vogais entram em contato e o recurso que o grego tem para resolver isso é a contração. Y com alfa dá eta. Então, eu vou ter aste. E essa forma pode ser encontrada tanto no nominativo plural quanto no acusativo plural. Não tem problemas aqui. Quando vamos para o, o dativo plural, novamente eu tenho o radical com a variante de grau breve. E agora eu tenho uma desinência consonantal. Vou ter o si, pode ser ou não seguido de ni eufônico,
Depois do epsilon, nesse caso aqui, eu tenho a queda do de gama, e isso vai me dar a forma, sem maiores problemas, ástese. Encaixa perfeitamente bem. A grande complicação para nós, porque tem mais regras aqui de aplicação, é no genitivo singular e plural, que nós aplicamos um radical de grau longo. Então, temos para o genitivo singular aste mais a desinência os, e para o plural temos aste mais a desinência on. Novamente, tenho a queda do de gama intervocálico, e o grego não aceita muito bem uma diérese, que a gente em português chamaria de hiato, seja vogal mais vogal, uma do lado da outra, né? Uma terminando uma sílaba e outra começando a próxima sílaba, longa com longa ou longa com breve. O que acontece nesses casos é, quando é longa com longa, transforma a primeira longa em breve. Quando é longa com breve, faz a troca, transformando a primeira longa, transformando a longa em breve e a breve em longa. Nos dois casos, isso costuma ser chamado, como eu falei na outra aula, de metátese de quantidade. Então, essa sequência é com o, vira essa sequência, e essa sequência também vira essa sequência. Então, eu terei a forma as teos no singular e a forma as teon no plural. Lembrando que, apesar da última ser longa, como houve metátese de quantidade, o acento não se desloca. Ele permanece proparoxítono, mesmo com a última sílaba longa. Isso é uma característica dos substantivos ah, que sofrem metátese de quantidade. Bom, vamos agora para a palavra do item 78 da palavra, da palavra, do método, que é plétos. É topletos, né? É neutro, quer dizer número, ou ainda multidão. Se vocês procurarem no dicionário, vocês vão encontrar pletos, perdão, pletos e pletus, assim. Agora vejam que a configuração do genitivo singular já é outra. Até agora, na terceira declinação, nós vimos os e vimos eos. Assim. Agora temos um outro genitivo que, pelo menos na apresentação final, na forma final da palavra, parece bem distante das outras, mas é a mesma desinência que está sendo aplicada. O que é necessário é aprender a, a ver como que essa aplicação gera certas acomodações, né, para que a palavra tome a sua forma final. Então, esse substantivo não tem iod nem de gama, então isso aqui não é um problema, mas ele tem graus de Ablaut. Ele tem duas versões do, do radical. E, novamente, a letra final do radical ah, ter que se acomodar com as desinências. E aqui é bastante interessante, porque nós temos um, um neutro terminado em sigma. E essa é a primeira dica, né? A primeira pista que vocês devem considerar. Porque se o neutro
é terminado em sigma e a desinência do neutro na terceira declinação é zero, esse sigma não é desinencial. Esse sigma faz parte do radical. E essa é a chave para entender o que está acontecendo aqui. Então, essa forma, pletos, é igual ao radical, uma das versões do radical. E eu tenho dois. Eu tenho um ablaut de grau O, pletos, e um ablaut de grau E, pletes. Vejam que, ao contrário das palavras que nós vimos antes, cuja diferença de ablaut era uma diferença de quantidade, ou seja, no caso de polis, eu tinha polê, polé e pol zero. Ah, no ablaut, né? Mais o iod depois, você tem sempre dentro do mesmo timbre do E. No caso de pletos, e o mesmo serve para genos, que é uma palavra muito usada na filosofia, genos. Eu tenho exatamente essa mesma configuração, que é são apenas 2 graus de ablaut, não são 3 graus, como no caso de polis e de presbys, e de asti. São 2 graus, e essa diferença do ablaut é uma diferença qualitativa, não quantitativa. Ou seja, eu não mudo a quantidade da vogal, saindo do E para o E, mas mudo antes a qualidade da vogal, saindo do timbre do O para o timbre do E. Ambos breves. Ok? Então, isso é importante. Então, dessa forma, eu vou utilizar um ou outro ablaut a depender de, do caso e do número. Então, eu vou utilizar esse radical aqui no nominativo acusativo singular e no vocativo singular. E este aqui em todos os outros casos. Ou seja, genitivo, dativo singular, nominativo acusativo, genitivo, dativo, vocativo plural. Então vamos lá. Vamos começar com o nosso radical pletos, assim, pletos. Então vejam, se eu aplico ele no nominativo e no acusativo, a gente está no neutro, então eles são iguais, eu vou ter uma desinência zero. Então, basicamente, a forma final vai ser pletos. Pletos, que nada mais é do que o radical. No caso do vocativo, é igual ao nominativo e ao acusativo, então você vai ter essa mesma forma, o nominativo, acusativo e vocativo singular. A coisa começa a complicar um pouco quando eu vou para os outros casos, onde eu preciso usar pletes e adicionar a desinência. Dessa vez, eu vou começar pelo, pelo dativo plural, que é o mais fácil. Então, eu tenho pletes e a desinência é sim. O grego ático não aceita essa sequência de 2 sigmas, então ele tende a transformar esses 2 sigmas num sigma só. Então, terei pletesin, assim, pletesin, sem maiores problemas. Isso aqui nada mais é do que a contração de 2 sigmas em um sigma só. Vocês vão encontrar dialetos em que os 2 sigmas permanecem na forma final da palavra. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. O foco aqui é o dialeto ático do século IV, século V. Mas em Homero vocês vão encontrar 2 sigmas, na tragédia vocês vão encontrar 2 sigmas, em outros dialetos vocês vão encontrar 2 sigmas. O problema desse radical é quando ele encontra desinências vocálicas, ou seja, o nosso maior problema agora se inverteu. Quando a gente tem o radical mais desinências vocálicas, é que as acomodações vão acontecer. Então vamos pegar o genitivo singular, né, onde a desinência é os. O que acontece aqui é que o sigma não se dá bem com 2 vogais
no entorno dele. Normalmente ele cai. Tal como o de gama e o iod caíam nos outros, né, nas outras palavras que a gente viu, o sigma intervocálico cai. Então, aqueles que fazem aula aqui há mais tempo lembram dessa regra do sigma intervocálico. Sigma intervocálico. Ele sempre cai? Não. Às vezes não cai. Mas no caso da terceira declinação, ele cai. Então, nós temos o sigma intervocálico, e esse sigma faz parte do radical. Só que na forma final da palavra, ele vai desaparecer por causa de um acidente, que é o fato dele estar presente entre duas vogais quando você aplica a desinência. E, novamente, quando você tem duas vogais, o grego precisa adaptar isso de alguma forma. Quando as duas vogais são breves, normalmente essa forma se dá por meio de contração. E a contração aqui é a mesma contração que nós vemos nos verbos. E com O temos U, ômicron mais Y. Então, a forma será pletus. Pletus. Sem maiores problemas. No acusativo singular, mesma coisa. Eu vou ter pletes mais o iod, mais o iota, cai o sigma intervocálico, isso me dá a forma pletem, que o iota já forma um ditongo com um y, não precisa maiores adaptações. No acusativo, no nominativo e no acusativo singular, plural, perdão, nós temos pletes mais a desinência alfa, que serve para os dois porque a gente está no neutro. Novamente, cai o sigma, y contrai com alfa, e isso me dá plete. Então, esse E aqui nada mais é do que o essa. A desinência é a mesma, só que ela se contraiu com a, a vogal que ficou depois da queda do sigma, que faz parte do radical. E no genitivo plural, mesma coisa. O nominativo plural tem a mesma forma do nominativo. No genitivo plural, vou ter pletes mais on. Vejam que aqui eu tenho a vogal final longa, então eu já preciso que o acento se desloque. Cai o sigma, y e ômega contraem, e a forma final vai ser pleton. Como o acento estava no y e agora está numa vogal que se contraiu, o acento agudo vira acento circunflexo. Não tem maiores mistérios. E isso se aplica a todos os substantivos do mesmo tipo. Agora, nós vamos tratar de um substantivo um pouco mais chato, que é basileus, tá? Na seção 4CD. Basileus, lembra que essa sequência aqui, ela não é eu, mas é el que se pronuncia. É diferente dessa sequência, que é el, mas é sempre aberto. Basileus tem, não tem nenhum grau de ablaut. Não é? O problema não é o ablaut. O problema é o radical encontrando as desinências. E esse radical precisa se acomodar. E esse radical, na verdade, é um radical com eta. É um radical longo, que é bacilé. E ele tem o de gama.
Então, nós precisamos ver quais são as modificações, né? A gente já viu no caso de ácido, e polis e presbis que essas semivogais arcaicas, elas caem, caem ou vocalizam, né? No caso do basiléu, isso vai acontecer da mesma maneira, ok? Só que nós temos um outro fenômeno que é o de abreviação, aliás, do encurtamento dessa vogal para uma vogal breve. Ele se transforma em epsilon em alguns casos. Em quais casos? Se nós temos essa sequência, na verdade, perdão, nós temos essa sequência, e essa sequência é seguida de consoante, duas coisas acontecem. O de gama vocaliza para Y e o eta encurta para Y. Então, vamos fazer na sequência agora. Já que é só um radical, vamos fazer nominativo, acusativo. Então, temos nominativo singular, um bacilé, mais desinência sigma. Sabemos, então, que temos a sequência vogal de gama e consoante, a vocalização do de gama, formando bacileus. E esse ditongo é agora abreviado para bacileus, assim, né? Ou seja, por esse processo aqui. Então, temos um processo até bastante direto aqui. No acusativo, vamos sempre usar o mesmo, é, o mesmo radical. Temos bacileu mais o alfa. Lembra que o alfa é sempre breve. De gama intervocálico cai. O de gama intervocálico nos dá uma sequência longa seguida de breve. E o que acontece agora é a metástase de quantidade. Ou seja, o eta vira epsilon, que é a versão breve, e o alfa vira alfa longo. Isso nos deixa com basilear, assim. Por isso que o acusativo é um pouco estrambótico para quem está vendo esse substantivo pela primeira vez. Genitivo singular, sem maiores problemas. Basileia mais o os, que é a desinência. Todo mundo sabe o que acontece, digama intervocálico cai. Temos a sequência breve e longa, acontece a metástase de quantidade, troco uma pela outra, a quantidade, e eu vou ter basileos, assim, sem maiores problemas. No caso do dativo singular, eu vou ter bacilé, seguido então do de gama, mais o iota, cai o, o sigma e temos a abreviação do eta para epsilon. Ficarei com basileia, assim, basileia. No vocativo singular, nós temos agora a ausência de consoante, ou seja,
a ausência de desinência, perdão, desinência é zero. Eu terei, então, um bacilé. O de gama vocaliza para Y, vou ter el, e o nosso eta abrevia para Y. Então, eu vou ter basiléu, assim, basiléu. Vamos para o plural. Nominativo plural. Desinência es. Então, vou ter bacilé mais es. Cai de gama, acontece a contração. E eu vou ter bacilés. Às vezes, o que acontece é a, a abreviação do eta para Y. E vocês vão encontrar a contração de Y com Y, e não eta com Y. O que vai dar bacilés no nominativo plural. Isso é comum, ok? Então, vocês vão encontrar essas duas possibilidades. Acusativo plural. Acontece o que acontece com o acusativo singular. Você vai ter o mesmo radical e temos a desinência as. Lembrando que o alfa aqui é breve, não é longo. Ah, cai o de gama e acontece a metátese de quantidade, o que transforma o meu eta em y e o meu alfa breve em alfa longo, basileas. Basileas. Genitivo plural. Bacilé mais a desinência. De gama intravocálico cai, tenho a sequência de longa com longa, abrevio a primeira longa, o que me dá a metátese de quantidade, e eu vou ter basileon como forma final. Dativos plural, basileio mais si. Acontece a vocalização do de gama. Essa sequência abrevia para el, na verdade, né? E eu terei a forma basileus, sem maiores complicações, que pode ter ou não um ni efelcusticon, um ni eufônico ao final. Então vejam que a tendência da sequência eta mais de gama é a vocalização do de gama antes da consoante e a abreviação do eta em epsilon. Ou seja, de um ditongo longo, eu vou para um ditongo mais curto, porque a vogal do ditongo é vogal, mas semivogal, né? Então, semivogal aqui é o vocalizada, é o Y. Então, quando a gente fala que o ditongo é curto, a gente está dizendo que a vogal do ditongo, não a semivogal, que a vogal do ditongo é uma vogal breve. Todo ditongo é longo, né? Pelo fato mesmo de ser um ditongo, ele é longo. Agora, a vogal que pertence ao ditongo pode ser longa ou breve. E o vocativo plural é igual ao nominativo plural. Não tem maiores problemas aqui. E com isso terminamos essa lista de substantivos da seção 4. Substantivos da terceira declinação da seção 4.